Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. E parece que os normies estão acordando. Roda a vinheta. E é isso mesmo que eu mencionei, né? Parece que de repente vê uma onda libertária ali na sociedade, você vê os normies falando na ineficiência do Estado, da incompetência do governo. E eu separei aqui um vídeo que eu achei muito interessante, justamente por ser de uma pessoa de fora da bolha, uma visão completamente diferente da visão dos libertários, que já vinham apregoando tudo isso, já vinham alertando a sociedade sobre tudo isso, mas não éramos ouvidos, né? Porque os vendedores de ilusão, né, aqueles que ficam prometendo coisas impossíveis para todos, se destacam, né? Quando tudo que você quer só pode ser entregue, só pode ser prometido por um mentiroso, você está condenado a acreditar na mentira, né? Você quer acreditar na mentira. Mas infelizmente, em situações calamitosas como a atual, a realidade se impõe. E ela demonstra que há uma impossibilidade do planejamento central. Por mais eficiente que ele seja, viu o Sacani comentando ali no Flow, que eles poderiam ter feito isso, eles poderiam ter feito aquilo. Tá, eu concordo que há uma série de erros anteriores ao fato, mas o que me preocupa mais são os erros posteriores ao fato. São os erros que acabam atrapalhando com que a sociedade se reorganize. Porque há uma tendência natural de que a sociedade se reorganize. Há um interesse em que aqueles indivíduos voltem a viver as suas vidas o mais rápido possível. Voltem a produzir, voltem a lucrar, voltem a ter as suas vidas normais. E esses mesmos incentivos não ocorrem dentro do funcionalismo público. O funcionário público ele quer ter menos trabalho, ele já tem o salário dele garantido, os estímulos são outros. O político ele quer ser reeleito, então ele vai fazer o que for preciso para ele ser reeleito e não o que for preciso para ajudar as pessoas, para que elas também lhe ajudem, para que a sociedade como um todo, o tecido social como um todo se restaure. Há uma carência de incentivos. Eu não estou falando aqui de certo, errado, boa intenção, má intenção, corrupção. Não estou falando de nada disso. Há uma carência de incentivos para que empresas públicas, políticos, funcionários públicos busquem uma solução que não seja meramente midiática, que não seja meramente para promover, né, o próprio serviço, para se promover, para se promover como político, para ganhar votos e tudo mais. E isso é o que torna todo esse estatismo decadente. Mas os normies não enxergam isso, né? Os normies, eles acabam ignorando todos esses fatos, acreditando no William Bonner, na Globo, no Luciano Huck falando que a Madonna foi um show da vida, um negócio assim, celebrando a vida, né? A pessoa que fez vários abortos, mais de 5, né, estão na biografia dela. E no meio do show passou um avião dizendo: Madonna, o aborto... Como que ela fala? O aborto legal está sob ataque no Brasil, um negócio assim. E que é uma promotora, né, da ideia do aborto legal, seria o aborto até a data do parto, né? A autorização por qualquer motivo. Então você vê que assim é uma coisa meio... chega a ser obsceno, né? Essas pessoas estão tão desconectadas da realidade que elas acabam de forma obscena, de forma patética, proferindo inverdades. Eu não vou dizer mentiras, porque para você dizer uma mentira você tem que ter consciência de que aquilo é uma mentira, né? Então, carregando coisas que não tem necessariamente nexo algum, né? Sentido algum, lógica nenhuma. E é curioso ver os normies falando sobre isso. Então vou passar aqui esse vídeo que eu recebi no WhatsApp, no grupo das tias do Zap ali. Ô, gente, vocês já pararam pra pensar que as pessoas que a gente criticou, Pablo Marçal, Velho da Van, Pedro Scooby, são as pessoas que estão salvando o mundo agora? E cadê o Lula? Cadê o governo Lula? Eu confesso a vocês que eu acreditei mesmo. Veja, ela comentou sobre Pablo Marçal, Negro Di,
Pedro Scooby. E eu não vou entrar no mérito desses caras. Eu não tô aqui para defendê-los do que eles já fizeram. E também não vou ficar puxando o saco pelo que eles fizeram. Eu parabenizo o que foi feito. Né, o que chegou a mim, que foi feito, parece ter sido muito bom, parece ter sido uma ajuda muito útil, que muitas pessoas foram salvas graças a essa ajuda. Mas é só, não vou ficar ajudando ninguém a se promover, não. Até porque eles já são super promovidos, né? Já eram antes disso e já serão após isso. Mas o que me chama a atenção nesse discurso dela é que ela confessa que ela realmente acreditou que o Lula, né, que o governo Lula, se importava com as pessoas. E isso é normal, tá? Se você, ser humano, não tem um impulso de mentir, de ludibriar, de enganar, de usar as pessoas, ou seja, se você não é carioca, você não vai projetar essas ideias nos outros. Então, o mentiroso vai te facilmente passar a perna. Quando você já espera esse tipo de atitude dele, você passa a enxergar a situação com outros olhos e você vê que ele, Lula, Bolsonaro, velho da van, Trump, Sérgio Moro, Aécio Neves, Dilma, são meros manipuladores, meros promotores de falsas ideias, vendedores de sonhos, tá? E é numa situação dessa, uma situação real, uma situação em que a sociedade precisa se organizar sem frescura, né? Sem ficar focando em banheiro unissex, sem ficar focando em todes, sem frescura. A sociedade precisa se organizar o mais rápido possível, salvar pessoas que estão morrendo, né? Numa situação dessas, que você vê que realmente aqueles promotores de falsos sonhos, falsas promessas, eles não passam disso. São ratos, são insignificantes, são pessoas torpes, são enganadores. E aí cai a ficha no Norme, né? Você vê que ela confessa que ela acreditou mesmo de verdade que o governo Lula ia se importar com as pessoas. Inocência. Quantas pessoas não votaram nesse governo pensando nisso? Nossa, eles têm um discurso social, eles vão se importar com as pessoas. Sabemos que não. Políticos são parasitas. Eles só se importam com as pessoas ao ponto de que eles podem parasitá-las. Se você estiver submerso e um político tiver que gastar R$ 13 do bolso dele, ele já não irá te salvar. De verdade que as coisas poderiam ser diferentes. Que esse governo fosse de alguma forma pensar no cidadão brasileiro, apoiar, proteger, mas não é isso que a gente está observando. Isso me fez pensar numa coisa muito séria. Você vê que realmente, né, ela, assim como milhões de brasileiros, viu aquele discurso bonitinho na TV, aquele monte de promessas e falou, olha, eles se importam, que fofo, vou votar neles. E o que você tem de resposta, né? Quando você age pela emoção, né, quando você ignora completamente o racional, quando você ignora completamente a natureza do comunicador, né, porque o político ele é um comunicador, ele está te prometendo coisas, ele está te passando informações. Quando você ignora toda a cadeia de incentivos que existe por trás daquela comunicação, você cai num golpe desses, né? Porque política é sempre um golpe, é sempre uma ludibriação, é sempre uma mentira. Eu acho que não é mais uma questão de direita ou esquerda. Eu acho que tá... Que, né, ela falou que ela acha que não é mais uma questão de direita e esquerda. Nunca foi uma questão de direita e esquerda, não existem direita e esquerda. Direita e esquerda são dois lados da mesma moeda. Tá? Direita e esquerda são a cabeça e a cauda da serpente que quer te comer. Às vezes a esquerda está na cabeça, às vezes a direita. Quando a esquerda está na cabeça, algumas coisas são melhores em certas situações isoladas, outras piores. Quando a direita está na cabeça, certas coisas são melhores em algumas situações isoladas, outras piores. Mas em um contexto geral, a serpente quer te devorar. Ela não tá nem aí para você. Então nunca foi uma questão de esquerda contra direita, sempre foi uma questão de Estado contra indivíduos. E é isso que a gente está vendo. Todas as
tentativas do Estado de ajudar são patéticas. Você vê lá os soldados do exército sendo empurrados no barquinho porque não podem molhar o pezinho. Você vê lá que teve 3 mortes ali na região de Canoas, que o caminhão do exército entrou na contramão e matou as 3 pessoas que estavam dentro de um up, né? Você vê ali que o drone que estava lá para entregar alimentos caiu no primeiro dia. Você vê ali a campanha de doações do Felipe Neto e da Janja, que não são oficialmente parte do Estado, apesar do Felipe Neto ter um carguinho ali, da Janja ser primeira-ministra e tralala. Mas representantes do Estado com certeza são. A mesma empresa dos filtros que o Felipe Neto contratou para comprar esses filtros com essa vaquinha, menos de um mês atrás anunciou que esses produtos estavam sendo vendidos por R$18 mil e frete grátis. E nessa vaquinha eles foram vendidos a R$22 mil. Não é estranho? O preço subir assim em menos de um mês? Extremamente estranho, não é? E curioso que essa mesma empresa foi utilizada pelo governo brasileiro para mandar 150 purificadores de água para o Hamas. Quer dizer, a gente tem dinheiro para pagar esse tipo de donativos para o Hamas, mas não tem dinheiro para pagar esse tipo de situação em uma situação calamitosa aqui dentro do nosso país. É bizarro, tá? É bizarro, para dizer o mínimo. Além disso, o Brasil vendeu, desonerando boa parte da venda, o arroz para a Venezuela e agora está importando arroz da Venezuela. É tudo muito escroto, é tudo muito mal feito. Não tem como uma pessoa em dia com as suas faculdades mentais acreditar no Estado. Mas a lavagem cerebral é tanta. É tanto William Bonner, Ana Maria Braga, essas bosta. É tanto isso. Te bombardeando o tempo inteiro. Portal UOL, Folha. É tanto lixo que você acaba absorvendo informações por osmose e reproduzindo essas informações. Quer um exemplo? O Neto até fez um vídeo ontem xingando o Pablo Marçal. A jornalista da Globo fez um vídeo criticando o Pablo Marçal. E eu já disse, eu não vou defender. O Pablo Marçal é grandinho, tem dinheiro, tem muito mais dinheiro do que eu jamais sonhei em ter. Então ele pode se defender sozinho. Mas todos dizendo que era fake news a questão das multas para os caminhões com donativos. E eu ainda vou fazer um vídeo explicando exatamente o que é fake news, porque todo mundo tá usando da forma errada, tá? Isso é bem, bem tosco. Mas ainda vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas vamos lá. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, fez nota oficial e vídeo dizendo que realmente houveram multas e que essas multas seriam canceladas. Então, como que alguém dizer que houveram multas seria uma fake news? Né? Porque eles estão usando no contexto de que seria uma mentira. Seria uma mentira. Como? Se a própria Agência Nacional está dizendo que houveram multas e que elas serão canceladas. Só que aí que está a questão. Se você se informa pela mídia tradicional, que é uma mídia cooptada, é uma mídia encomendada, é uma mídia que não passa da assessoria de imprensa de grandes grupos políticos e até privados, você não vai ficar sabendo sobre isso. Você não vai ver sequer a nota da NTT porque não é interessante. É interessante que você promova que apenas o Estado salva. Apenas as doações do Estado são válidas. Tudo aquilo que for doado que não for através do Estado deve ser indiretamente desencorajado. E se em algum ponto dessa cadeia de distribuição não houver nenhuma mão do Estado, nenhum dedinho ali do Estado, você vai acusar de sonegação, como foi feito exigindo notas fiscais de doações. Você vai acusar de excesso de peso no caminhão. Isso é hora de pensar nisso, né? Isso é hora de pensar em excesso de peso em caminhão. O único caminhão que tombou com doações, sabe qual foi? O da bosta dos Correios. Tombou na Bandeirantes, aqui em São Paulo ainda. Nem chegou a sair de São Paulo. Nem chegou a sair de São Paulo. É tanta incompetência que nem chegar a sair de São Paulo eles conseguiram. Mas aí é que está. Eu não estou dizendo que eles fazem isso porque querem ser incompetentes. Eles fazem isso porque eles são incompetentes. Eles fazem isso porque não há incentivos para que eles sejam competentes. Tudo o que esse piloto desse
caminhão dos Correios teve que fazer na vida para ter salário pro resto da vida foi passar numa bosta de uma provinha. Tudo que esses funcionários da NTT tiveram que fazer na vida foi passar numa bosta de uma provinha. Essas pessoas, elas nunca mais tiveram incentivos, nunca mais foram avaliadas, nunca mais passaram pela situação de ser demitido, de aprender alguma coisa com isso, de se reinventar, nunca mais. Elas carecem de incentivos para solucionarem problemas. Elas não sabem lidar com problemas. Na hora de fato da gente entender qual é o papel do Estado na nossa vida. O Estado é completamente inútil e ele provou isso não só nessa calamidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas em diversas outras oportunidades. A gente que talvez não tenha conseguido enxergar. De fato, né? O Estado, ele... Assim, eu acho que inútil ele não é. Ele é muito útil para os amigos do rei. Ele é muito útil para quem está próximo do Estado. Ele é muito útil para o Grupo Globo, que recebe milhões ali do Estado. Ele é muito útil para essa galera. Mas ele é um parasita. Então, os hospedeiros, nós, realmente temos que nos defender. Temos que aprender a nos defender. Porque essa onda de parasitismo, esses ataques coordenados à sociedade civil, são a regra, não são a exceção. Só está aparecendo mais porque o desastre foi muito feio e porque a mídia tradicional deixou de falar disso, enquanto o Twitter foi falar disso. A verdade é que se a Globo não tivesse transmitido o show da Madonna, se a Globo tivesse feito o Jornal Nacional na sexta-feira, falando sobre as vítimas dessa inundação, por mais que a Globo ainda fosse uma completa manipuladora, por mais que tudo fosse enviesado, por mais que todas as questões aí que nós estamos falando do Estado atrapalhando não transparecessem ali, 90% dessas pessoas que estão condenando a mídia e o Estado agora estariam de boa. Porque eles não tomaram a frente na narrativa, eles deixaram a gente tomar a frente na narrativa. E agora eles correm atrás do prejuízo. Como? O Estado está processando perfis grandes no Twitter, que postam notícias, que postam notas oficiais, que postam o que está acontecendo. Pelo quê? Por fake news. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque é simplesmente ridículo a forma como o termo fake news está sendo usado no Brasil. É escroto. Mas é isso, o Estado não é inútil. O Estado é muito útil para quem quer perseguir opositores. O Estado é muito útil para quem quer garantir um monopólio, para quem quer garantir um oligopólio, para quem quer garantir uma reserva de mercado. E o Twitter hoje, não digo que até amanhã ele seja assim, mas o Twitter hoje é uma reserva de mercado que o Estado não está conseguindo penetrar tanto, né, porque já consegue algum controle ali. É claro que a rede social perfeita seria o Nostr, mas infelizmente são poucos usuários, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e nunca ouviu falar no Nostr, tem um tutorial aqui no canal ensinando a usar o Nostr, e vá lá, que é a única rede social que garante a liberdade de expressão. Acho que está na hora do povo brasileiro começar a pensar em andar com as suas próprias pernas. Porque todos os dias a gente tira parte do que é nosso por direito, daquilo que a gente conquistou com o suor do nosso trabalho, para entregar para o governo, sob a falsa promessa de que algo melhor será feito, algo bom será nos dado e, como eu disse, são falsas essas promessas. Aqui está uma coisa que traz muitas pessoas para o pensamento libertário, mas você tem que ter muito cuidado. Porque ainda que o Estado trouxesse essas soluções, ainda que o Estado fosse eficiente, ainda que nós estivéssemos numa situação muito melhor, ainda seria errado. Porque ele está obrigando as pessoas a cooperarem com essa situação. Ele está obrigando as pessoas a cooperarem com essa solução que ele traz. Isso não é mercadológico. Isso é uma situação de parasitismo. Oppenheimer, ali no The State, já falava sobre isso. Existem duas formas de você produzir riquezas, né? A primeira é o mercado. Você vai produzir e você vai vender. Você vai prestar serviços. Você
vai participar do mercado ativamente, como fornecedor e consumidor. Ninguém é só um dos dois, a não ser que você esteja numa sociedade de uma pessoa só, o que não é uma sociedade. Mas você vai participar desse mercado de divisão de trabalho e vai adquirir a sua cota nessa divisão de trabalho. Você produz algo, ele produz algo, vocês trocam, você lucra, ele lucra. A sociedade progride assim, vocês vão se especializando nessas produções, essas produções vão melhorando, e assim, esse foi todo o processo civilizatório. Ou a outra forma de você produzir riquezas, né? Ou receber riquezas, que seria o parasitismo, que é simplesmente parasitar alguém que produz, que é exatamente o que o Estado faz. Só que o Estado ainda faz isso de forma involuntária, ele se coloca naquela situação. Então você tem ali uma teoria de contrato social abstrata, que seria uma constituição das constituições, um topo da pirâmide, o topo do direito, da onde surge tudo que não diz nada, que não está escrito em lugar nenhum, e que ela é moldada aos interesses do rei, aos interesses do Estado, na hora que ele quiser. E você, a parte que carrega a pirâmide, a parte que paga a conta, nada tem a reclamar. Porque quem tem o direito de interpretar são juízes nomeados por ele. E ainda assim ele faz uma constituição, que seria uma projeção desse contrato social, que seria positivada, que seria escrita, que também ele pode alterar a hora que ele quiser, que também será interpretada pelos juízes dele, e você paga a conta. Entendeu que é uma relação leonina, uma relação que você só se ferra? Numa relação que você só se ferra, nada pode ser presumido tacitamente. Tá? Alexander Spooner falava isso em No Treason, em 1870, quando ele contesta a Constituição americana na questão da traição, né, que você tinha o crime de traição, você estava em meio a uma guerra civil, e se algum dos soldados desertasse, seria traidor, seria fuzilado. Se algum dos soldados entrasse para o exército inimigo, seria fuzilado. E ele diz que não. Você não pode presumir que ele concordou com aquele contrato social e, por lógica, com aquela Constituição. Você só pode presumir a concordância com algo que só traz benefício. Então, eu estou doando R$1 milhão para o Silvio Santos. Eu não consegui falar com ele. Eu liguei, não consegui falar com ele. Só que tem um tratamento do neto dele que custa R$1 milhão e ele está incomunicável. E se esse tratamento não for feito agora, o menino pode morrer. Eu vou lá e pago esse R$1 milhão do tratamento dele com a dívida que eu tenho com ele. Essa dívida é válida. Eu estou favorecendo o Silvio Santos. Depois ele pode até falar, não, mas não era do meu interesse tratar meu neto. Né? Eu vou te devolver os R$1 milhão. Mas a princípio você pode tacitamente dizer, olha, logicamente essa dívida é válida. E você está pagando uma dívida dele para tratar o filho dele. Ele só tem benefícios aí, mesmo que ele não tenha expressado a concordância dele de forma escrita, ou de uma forma registrada, ou de uma forma comprovável, é válido, é tácito, você pode presumir que houve essa aceitação. Agora, eu não posso chegar no hospital e falar, operem o filho do Silvio Santos, porque a hora que o Silvio Santos aparecer, ele vai pagar a conta. Eu não posso. Eu simplesmente não tenho esse direito. Porque aí eu estou simplesmente passando uma conta para ele. Ou pior, né? O filho do Silvio Santos, ele até teria algum benefício aí. Não que você pode presumir, mas por uma questão humanitária, se você assumir o risco de você pagar a própria conta depois. Mas você não pode dizer, Silvio Santos está incomunicável, a filha da vizinha ali da rua de baixo precisa de uma prótese, essa prótese custa R$1 milhão, pode fazer a cirurgia que for necessária, o Silvio Santos vai pagar. Isso não existe. Então, se um indivíduo não pode fazer isso com o outro, e porque ele não pode mesmo, o Estado não pode fazer isso com os indivíduos. O Estado não é a representação máxima dos indivíduos. O Estado é simplesmente o monopólio do uso da força em determinado território. Max Weber já dizia isso. E é a definição mais aceita entre os libertários no campo sociológico. Talvez você pode pensar, Rafa, é fácil falar isso de um lugar de privilégio, né? É fácil falar isso quando você realmente consegue andar com as suas próprias pernas. Mas presta atenção no que eu vou te dizer agora.
Essa parte do vídeo eu achei que ela mandou uma red pill pesada, tá? E essa é a parte do vídeo que me fez pegar esse vídeo e colocar aqui. Porque essa é a parte que o Norm não enxerga. A gente pode falar 1000 vezes. Eu já falei isso, acho que durante a minha vida inteira eu já falei isso mais de 10 mil vezes, para mais de 10 mil pessoas diferentes. Eles não ouvem. E essa é a parte em que a lógica pura é aplicada à situação. Essa é a parte racional da situação. Como a maioria dos normes são totalmente emocionais, são simplesmente emocionais, são coraçõezinhos com pernas, eles não entendem. Mas basta você usar um pouco de raciocínio lógico, um pouco. Você não precisa ter um QI do Hindenburg Melão, você não precisa ter o QI do Renato 38, você não precisa ter o estudo do Daniel Miorin, você não precisa ter o estudo do Paulo Cogos, o meu, você não precisa ser um suprassumo de nada. Essa parte é pura lógica e qualquer ser humano com QI acima de 80 que tenha usado lógica uma vez na vida para beber um copo d'água consegue entender. Tirar R$1 milhão da conta de um bilionário pode ser ruim para ele, mas não vai deixar ele na miséria, não vai fazer tanta falta assim quanto tirar R$50 de uma pessoa que não tem nada. Isso significa que os maiores prejudicados em continuar financiando essa máquina, que é o Estado, que é o governo, não são os grandes bilionários, são cidadãos comuns. Incrível, né? Uma pessoa totalmente de fora da bolha, passando apenas a impressão dela, que não leu nada sobre isso, sobre a incapacidade do Estado, a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo e tudo mais, me solta uma dessa, que é um raciocínio que, apesar de muito simples e totalmente lógico, é tão difícil de entrar na cabeça das pessoas. Talvez por essa quantidade de show da Madonna, fantástico, essa merda que fica sendo jogada nas pessoas o tempo inteiro, né? É só olhar os principais canais do YouTube, é só olhar os livros mais lidos, meu Deus, só tem lixo, só tem merda. Culturalmente, nós estamos progredindo de uma forma absurda. Mas veja bem, algumas pessoas estão acordando. Então, é claro, eu lamento o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, eu já prestei muito apoio a vítimas, eu tenho amigos lá, eu conversei com eles nesses últimos dias. Tem um deles que se ofereceu para fazer uma live comigo, ele tá com uma internet boa, ele consegue fazer uma live. Pensamos em fazer uma live para contar o que tá acontecendo lá dentro, né, lá em Porto Alegre. E faremos ainda essa semana, talvez, nesse canal. Mas veja bem, tudo isso que está acontecendo, por pior que seja, está acordando pessoas. E é muito bom que essas pessoas acordem e aprendam que elas não podem depender do Estado. Eu não estou dizendo que eu não quero pagar o seu Bolsa Família. Eu estou dizendo que é muito ruim para você depender do Bolsa Família. Eu não estou dizendo que eu não quero pagar a sua insulina. Eu estou dizendo que é péssimo para você receber insulina pelo Estado e se acomodar nessa situação. Essa semana mesmo o Estado deixou de comprar insulina para os dependentes de insulina lá no SUS e estão fazendo filas de pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2, dependentes de insulina, que precisam do medicamento. Então não é uma questão de economia pura e simples, é uma questão de elimine os incentivos do parasitismo. Não se acomode numa situação aparentemente cômoda, porque na hora que o bicho pegar, o Estado vai te abandonar. Você sabe disso tão bem quanto eu. Não é preciso ser um gênio para entender isso. O Estado vai te abandonar. Seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Temer, seja o Fernando Henrique, seja o Trump, seja o Dória, seja a Kamala, o Biden, seja o Obama, o Estado vai te abandonar. Se for interessante para ele te salvar, ele te salva. Se não for interessante, ele vai te abandonar. E se você se tornar um incômodo para ele, ele vai te matar. É isso, pessoal. Eu vou deixar os links de algumas iniciativas de apoio às vítimas dessa enchente ali no Rio Grande do Sul aqui na descrição. E tem um link aqui também para doar pro canal, QR Code.
Mas eu sugiro que as doações sejam feitas para as instituições, tá? Aqui é o link de Lightning Network e o link de Bitcoin Core. Mas você pode doar dessas duas formas também para o hospital ali de Rolante. Então a minha sugestão é que você doe para eles, tá? Eu só coloquei na tela para vocês saberem que existe e porque esse vídeo pode ser assistido depois das tragédias e aí não precisa ficar doando para essas instituições também, mas neste momento a prioridade é para eles. Quem está salvando vidas, quem está ajudando pessoas são eles. Tá ok, pessoal? Valeu.